Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de administração de medicamentos, enfermeira e professor Eduardo. Uma parte da enfermagem onde exige muita responsabilidade, muito conhecimento teórico e prático para estar administrando essas medicações. Então, nós vamos falar de administração de medicamentos relacionado ao processo do cuidado ao doente hospitalizado, ok? A administração de medicamentos é uma das atividades atribuídas à equipe de enfermagem. Isso exige dos profissionais muita responsabilidade, conhecimento e habilidade, garantindo assim a segurança do paciente. Todo medicamento deverá ser administrado mediante a prescrição médica em prontuário do paciente. Então, vocês viram aqui que a administração de medicamento é uma das atribuições e atividade do profissional técnico da enfermagem e do enfermeiro. E isso exige do profissional de enfermagem muita responsabilidade e conhecimento e habilidade, garantindo assim a segurança do paciente. Porque, uma vez a medicação administrada de forma errada, por via errada, com a dose errada, você pode complicar a vida desse paciente ou até mesmo levá-lo à morte, que é a óbito, por um simples erro na administração de medicamento. E todo medicamento deverá ser administrado mediante a prescrição médica em prontuário do paciente, exceto, segundo o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, COREN, Conselho Regional de Enfermagem, a equipe de enfermagem só pode seguir prescrição médica por ordem verbal do médico em caso eminente de morte. Somente seguiremos prescrição médica por ordem verbal em caso eminente de morte do paciente. Fora isso, toda medicação tem que estar prescrita pelo médico no prontuário médico de forma legível e carimbada pelo médico. Só vamos realizar a medicação por ordem verbal do médico em casos eminentes de morte, onde o paciente está correndo risco de ir a óbito, ou está complicando, ou é uma vítima politraumatizada que precisa fazer medicação imediatamente. Então, não vamos esperar a prescrição médica ficar pronta. Vamos fazer a medicação por ordem verbal do médico e depois que a prescrição médica ficar pronta, o médico irá realizar a prescrição desse medicamento que foi realizado em caso de emergência, e a enfermagem estará checando o horário a qual foi feita a administração desse medicamento. Lembrando que a prescrição médica ela pode ser manuscrita ou digitada, tem a duração de 12 horas ou 24 horas. Tá? O médico pode fazer prescrição médica tanto por manuscrita à mão, tanto digitalizada, onde essa prescrição vale por 12 horas ou 24 horas. Geralmente nos hospitais, tanto privado ou público, a prescrição médica ela tem duas vias carbonada. Uma via fica com o profissional de enfermagem no prontuário do paciente e outra via vai para a farmácia. E a farmácia manda as medicações de acordo com a prescrição médica no tempo de 24 horas de internação daquele paciente ou 12 horas para ser administrada. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Toda medicação deverá ser administrada mediante a prescrição médica. E só vamos fazer medicação por ordem verbal do médico em caso eminente de morte desse paciente. Ou quando o paciente está complicando, está tendo um processo hemorrágico, um infarto,
ou qualquer outro tipo de patologia que venha comprometer a saúde desse paciente, aí sim seguiremos ordem verbal. E quando a prescrição médica estiver pronta, o médico vai prescrever as medicações que foi realizada naquele momento de emergência e a enfermagem estará checando o horário a qual a medicação foi administrada. Antes de administrar os medicamentos, a equipe de enfermagem ela tem que se ligar e prestar atenção nos 9 certos. Paciente certo, com nome e sobrenome, não esquecendo da enfermaria e do seu leito. Então, paciente certo é um dos primeiros pontos dos 9 certos para a administração de medicamentos. Isso aqui a gente tem que ter em mente, os 9 certos, e prestar sempre atenção no paciente certo. Aqui, ó, que é o número 1. Paciente certo, com nome e sobrenome, leito enfermaria, droga certa, que é a prescrição médica, que é a medicação certa. Qual a medicação certa? Via certa. Qual é a via de administração desse medicamento que vai ser administrada? Paciente certo, nome e sobrenome, enfermaria e leito, prescrição médica certa ou medicação certa, via certa, qual a via de administração do medicamento, dose certa, quantos ml, quantas miligramas, quantos comprimidos será administrado, hora certa dessa medicação, se é SOS em casos de dor, se é de 2 em 2 horas, se é uma vez ao dia, se é de 6 em 6, de 8 em 8 ou de 12 em 12. Prescrição, documentação certa, que é a prescrição médica, tá? Que garante que a medicação seja prescrita pela razão certa. Então tem que ter paciente certo, medicação certa, via certa, dose certa, hora certa, prescrição certa, forma certa, ou seja, a apresentação do medicamento, se é líquido, se é sólido, e resposta certa, que é atentar para a melhora do paciente. Resposta certa é quando você administra o medicamento no paciente, o paciente não apresentou nenhuma reação durante a administração do medicamento, e se ele apresentar reação na hora que você está administrando o medicamento, você para de administrar, comunica o seu supervisor enfermeiro ou chama o médico. E se você administrou o medicamento, o paciente não teve nenhuma resposta à reação do medicamento, você vai relatar no prontuário que a medicação foi administrada com êxito, sem nenhum tipo de complicação. Então, esses são os 9 certos que a enfermagem deverá saber antes de administrar as medicações. Paciente certo, com nome e sobrenome, enfermaria e leito, medicação certa, via de administração certa, dose da medicação certa, hora certa, prescrição certa, tá? Ação certa, que vai garantir que a medicação seja prescrita pela razão correta. Qual é a ação da medicação, se a ação foi certa ou não foi certa, a forma de apresentação dessa medicação, forma de apresentação, se é líquido, se é sólido, e resposta certa do organismo do paciente na administração do medicamento. Lembrando que administrar medicamento é uma atribuição da enfermagem, tá? Que qualquer erro pode comprometer a vida do paciente, levando a óbito. Sabemos que uma vez que a medicação entra no organismo do paciente de forma errada, já foi errada. Não tem como voltarmos e administrarmos novamente outra medicação. Não é igual um curativo que, se você faz errado, você pode tirar o curativo e fazer novamente. Não é igual verificar uma pressão que, se você verifica errado, você pode ir lá ferir a pressão novamente. A medicação foi errada, ela foi errada e não tem como mais fazer nada. Infelizmente, sempre vai cair para aquele profissional de enfermagem que administrou a medicação e não ficou atento e não prestou atenção no que estava fazendo.
Então, a administração de medicamento tem que ter atenção, tem que ter sabedoria, tem que estar calmo para fazer e prestar atenção no que está fazendo. Vias de administração. No hospital nós temos vias enterais, tá? Vias enterais é toda a medicação que é administrada pelo organismo primeiro, para depois ser metabolizada pelo fígado e distribuída na corrente sanguínea. Então, vias enterais são medicamentos administrados diretamente no organismo, que não passam pela corrente sanguínea. Primeiro são administradas pelo organismo e chamamos de vias enterais. Nós temos via oral, via sublingual, via gástrica, que é aquela medicação que é administrada pela sonda quando o paciente não consegue engolir, porque está com sonda nasogástrica ou nasoentérica. Aí o profissional de enfermagem dilui a medicação na água destilada ou água filtrada, aspira a medicação, passa pela sonda, em seguida lava a sonda. Temos via retal, que é a aplicação de supositório. Então, via enteral é a administração de medicamento diretamente no organismo. É via oral, sublingual, que é embaixo da língua, via gástrica, pela sonda nasogástrica, via retal, não podemos esquecer da via tópica, que é medicamento administrado na derme, na pele, que são pomadas para feridas, para curativos, para processo alérgico. E temos via vaginal, que é a aplicação de pomadas intravaginais quando a paciente apresenta algum tipo de leucorreia, que é corrimento vaginal. Então, temos 9 vias enterais. Via oral, sublingual, gástrica, retal, tópica, vaginal. 6, desculpa, né? Via oral, sublingual, gástrica pela sonda, retal, tópica, que é pele, vaginal, nasal, olha eu esquecendo da via nasal, nebulização, via nasal e via otológica, que é o ouvido, aplicação de colírio. Então, na verdade, nós temos 8 vias enterais. Via oral, que é pela boca, o comprimido, sublingual, que é embaixo da língua, via gástrica, que é pela sonda, via retal, que é aplicação de supositório, via vaginal, pomada intravaginal, via tópica, que é medicação tópica aplicada na pele, via nasal, tá? Que é pelo nariz, como a nebulização, e via otológica, que é pelo ouvido. Das vias enterais, a medicação que tem ação mais lenta e demora de 2 a 3 horas para ser absorvida no organismo é a via oral. Das vias enterais, a medicação que tem ação mais rápida no organismo é a via sublingual. Todo paciente na emergência, ele vai chegar, se ele chegar com um quadro de infarto, de hipertensão arterial, a medicação é dada por via sublingual. Então, das enterais, que são medicamentos administrados no organismo, a medicação que tem ação mais rápida é a via sublingual. A mais lenta é a via oral. E nós temos via oral, das vias enterais é a oral, sublingual, gástrica, que é pela sonda nasogástrica ou nasoentérica, via retal, via vaginal, via tópica, via nasal e via otológica, que é o ouvido, tá ok? Então essas são as vias retais. Vias parenterais. Vias parenterais são a administração de medicamento diretamente na corrente sanguínea. Já é diferente da via enteral. Via enteral vai pelo organismo. Via parenteral são medicamentos administrados na corrente sanguínea, onde o sangue vai absorver primeiro e depois a medicação é distribuída pelo organismo. E lá nós temos 4 vias parenterais. Via intradérmica, que é conhecido como ID, medicação administrada na derme, como a vacina BCG. Via subcutânea ou hipodérmica, a sigla da via subcutânea é SB, via subcutânea ou via SB ou hipodérmica,
medicamento administrado no tecido adiposo, como algumas vacinas, insulina, heparina, vacina antirrábica. Temos via IM, intramuscular. IM é intramuscular, medicação administrada nos músculos. E nós temos 3 músculos: deltoide, glúteo e vasto lateral da coxa. Via IV, intravenosa, ou EV, via endovenosa. Lembrando que das vias parenterais, a medicação que tem ação mais rápida no organismo do paciente sempre vai ser a via intravenosa ou endovenosa. Todo medicamento administrado por via endovenosa, que é EV, ou intravenosa, que é IV, tem que ser diluído com água destilada ou soro fisiológico, puncionar a veia e aplicar lentamente. Toda medicação por via intravenosa ou endovenosa, se você ver lá, via EV, endovenosa, via IV, intravenosa, dipirona IV, dipirona intravenosa, dipirona EV, dipirona endovenosa. Então está escrito uma ampola de dipirona EV é que tem que ser diluído, aspirado, diluído com água destilada e soro fisiológico e aplicado lentamente na veia. A via endovenosa e intravenosa é uma das vias parenterais mais rápidas feita em uma emergência. As vias mais lentas e de absorção mais lenta no nosso corpo sempre vai ser a intradérmica, que é a medicação aplicada na derme, conhecida como ID, e subcutânea, que é no tecido adiposo, conhecida como SB, ou via hipodérmica. A via intramuscular é de escolha para medicações mais dolorosas, oleosas e irritantes. E nenhuma via intradérmica, subcutânea e intramuscular se dilui. Aspira e aplica. A única via que tem necessidade de ter um solvente que é diluente é via endovenosa ou intravenosa. Não esqueçam disso. Não se dilui medicamento intramuscular, não se dilui medicamento subcutâneo, não se dilui medicamento por via intradérmica. Só vai se diluir medicamento por via intravenosa ou endovenosa. Preste atenção nisso, crianças. Só vai diluir medicamento se for diretamente na veia. E a via mais rápida das parenterais sempre vai ser endovenosa ou intravenosa. As mais lentas, intradérmica e subcutânea. E intramuscular você aplica no deltoide, no glúteo e no vasto lateral da coxa. Nenhuma via intradérmica, subcutânea ou intramuscular dilui, não dilui. Somente intravenosa ou endovenosa, tá? Então, ID intradérmica, SB subcutânea, IM intramuscular, IV intravenosa, EV endovenosa. Cuidados na administração de medicamentos. Cuidados da enfermagem na administração de medicamento. Boa iluminação no local do preparo sempre. Realizar a antisepsia das mãos. Manter a concentração e atenção durante o preparo da medicação. Não interromper a tarefa antes de finalizada. Então tem que ter atenção nisso. Manter a prescrição médica sempre à frente enquanto é preparada, ou seja, sempre manter a prescrição médica na sua frente enquanto a medicação é preparada. Realizar a leitura do rótulo do frasco ampola ou ampola quantas vezes for necessário, tá? Para não ter nenhum tipo de erro. Não esqueça de, além de realizar a leitura do rótulo do frasco ampola ou ampola, sempre olhe a validade da medicação para não ter erro. Sempre olhe aquela medicação e confere com a prescrição médica se é dipirona mesmo que o médico prescreveu, se é ampicilina mesmo que o médico prescreveu. Por isso você tem que ter em mãos a prescrição médica. E sempre tem que estar com concentração e atenção durante o preparo da medicação. Nunca administrar medicamento sem rótulo, tendo como parâmetro somente a cor.
A medicação tem que estar identificada aí com rótulo. Checar somente o medicamento após a aplicação ou ingestão do medicamento, ou seja, você só vai checar na prescrição médica que foi administrada a medicação após a aplicação ou após a ingestão do medicamento pelo paciente. Caso não seja administrado o medicamento, checar o motivo e justificar no relatório, que é no prontuário, se o medicamento não foi administrado porque o paciente não quis, ou não estava na enfermaria, ou foi fazer exame, ou não tem na farmácia, você tem que relatar isso no prontuário do paciente. Nunca ultrapassar a dose prescrita pelo médico. Fique junto ao paciente até que ele tome a medicação. Anotar e comunicar as alterações que o paciente apresentar durante a administração do medicamento. Não deixe bolhas de ar no interior da seringa quando for administrar o medicamento. Tire o ar da seringa. Sempre identificar a medicação através de rótulo. Então, sempre escrever na seringa o nome da medicação, o nome do paciente, o horário, o leito, a enfermaria. Não administre medicamentos em casos de letras ilegíveis. Se você não está entendendo na prescrição médica que medicação é aquela, peça o colega para estar lendo para você ou até mesmo o enfermeiro, mas não prepara a medicação se você está com dúvida. Verifique se o paciente possui alguma alergia antes de administrar o medicamento. Verifique se o catéter para a administração de medicamento está adequado, ou seja, verificar o catéter se for punção venosa profunda ou periférica, se está adequado, se não está obstruído para administrar medicamento. É importante verificar os sinais vitais antes de administrar a medicação, para ver se os sinais vitais estão nos parâmetros normais. O uso de EPI é muito necessário na hora da administração do medicamento. O uso de luva de procedimento e máscara no preparo da medicação tem que ser feito adequadamente. Não preparar a medicação, não administrar a medicação preparada por outro profissional. Ou se você não viu preparar, não administrar medicamento. Se você desconfiou do aspecto líquido ou sólido da medicação, você joga fora e prepara outra medicação, tá? Então, esses aqui são os cuidados principais na administração de medicamentos. Espero que vocês gostem, façam suas anotações, dá um link lá no YouTube, segue meu canal e façam perguntas que eu estarei esclarecendo. Beijos. Fiquem com Deus.